Mensagem do céu. É uma orientação, na verdade, para as esposas, não é? Para os maridos, uma falta de entendimento talvez porque fica as coisinhas um pouco soltas, não é? E nós vamos usar inclusive o mesmo texto que eu usei ontem em outro aconselhamento, mas é o melhor texto que eu tenho. Queridos, a pergunta aqui é acerca da submissão da mulher. A mulher então ela tem de ficar quietinha no seu canto e fazer de conta que nada está acontecendo, não é? Ver o marido fazendo todas as coisas e pode deixar ele ir fazendo, não é? Pode deixar ele seguindo o seu caminho. Queridos, vamos compreender isso. Eu já falei sobre isso aqui, mas o entendimento parece que ficou meio trocado, não é? Queridos, essa coisa da Amélia, que era mulher de verdade, a Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia, a mulher de verdade, provavelmente deve ter morrido sozinha, queridos. A mulher de verdade, como a Amélia, dificilmente ela consegue ficar ao lado de um homem, queridos. A mulher ela é ativa, a mulher ela é essencial. Lembre-se que a palavra submissão, já tratei isso com vocês, requer que a mulher esteja sob a missão. Entende? Mas a missão, amados, ela é cumprida por meio de vários membros da família. Ela é cumprida pela esposa, ela é cumprida pelos filhos. Se esse homem desenvolve o ministério, ela é cumprida pelas pessoas que estão abaixo no ministério, não é? Eu quero ler um texto para que vocês compreendam e quero dar um exemplo para vocês. Olha só, nós lemos já no aconselhamento de ontem, mas eu vou ter que ler de novo, queridos, porque esse exemplo é maravilhoso. Gênesis 30, de 1 em diante, Iacov, porém, ouviu falar que os filhos de Labão, que é Labão, né, estavam dizendo: Iacov tomou tudo que o nosso pai tinha, juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Iacov percebeu a atitude de Labão para com ele e que não era já a mesma como antes. E então o Eterno disse a Iacov: volte para a terra dos seus pais, dos seus parentes, e eu estarei com você. Então Iacov mandou chamar Raquel, Rivca, agora me sumiu o nome, gente. Olha, eu fico lendo em português e em hebraico, eu vou perdendo, né? Isaac, Rivca, e Iacov, Lia, e agora me sumiu o nome de como se fala Raquel. Tá bom? Para virem ao campo onde estavam seus rebanhos, e lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Eterno do meu pai tem estado comigo. Vocês bem sabem que trabalhei para o seu pai com empenho, mas ele me tem feito de tolo, mudando meu salário várias vezes. Contudo, o Eterno não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados, e ele dizia: as que têm listras serão seu salário, todos os rebanhos de filhotes geravam com listras. E assim foi que o Eterno tirou os rebanhos do seu pai e deu a mim. Na época do acasalamento eu tive um sonho, em que olhei e vi os machos que fecundavam o rebanho, tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo do Eterno me disse em sonho: Iacov, eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam os rebanhos têm listras, são salpicados, malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão tem te feito de mal. Eu sou o Eterno de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Iacov: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trata ele como se fôssemos estrangeira? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós? Toda a riqueza que o Eterno tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos, portanto faça tudo quanto o Eterno te ordenou. Queridos, eu quero compartilhar aqui uma situação bem difícil em família, principalmente utilizando a vida de Labão como exemplo, não é? E todas essas coisas a gente já tem tratado com vocês. Se você quiser ler uma mensagem muito importante, não é? O Eterno me mandou trazer: se afaste de Ziba, não é? Aqui é tipicamente o que Labão representa, não é? Olha só, um dia não foi Labão importante na vida de Jacó? Foi muito importante. Ele não tinha para onde ir, estava fugido, não tinha o que fazer, não é? Mas um dia o Eterno mostra para ele que aquele homem somente usufruiu da vida dele, na verdade, e o Eterno só não deixou aquele homem sair com uma mão na frente e outra atrás, porque ele tinha um voto e um pacto com ele. Então, queridos, a questão é a seguinte: o Eterno não mandou ele voltar? O Eterno não falou para Jacó: volta?
por que esse homem vai chamar as esposas e perguntar para ela, consultá-las, não é? Eu não sei se vocês perceberam isso, mas o que ele está fazendo, ele está explicando para elas tudo o que aconteceu e está consultando suas esposas, não é? Diante daquilo que ele tinha vivido. Então, amados, é muito importante que você possa compreender, assim como todos possam compreender, a maneira que a submissão em Israel é vista, a maneira de que o Eterno compreende a submissão da família judaica, não é? Eu vou explicar para vocês isso de uma maneira mais clara, com um exemplo bastante perene, não é? Meu marido, claro, em posse da informação acerca das suas ancestralidades, ainda um judeu da tribo de Levi, meu esposo, ele desejou seguir o caminho, é claro, dentro de uma sinagoga, dentro do serviço, da compreensão de tudo que ele muito claramente tinha na mente dele, que deveria ser feito. Mas eu, queridos, eu vim, embora eu tenha ancestralidade judaica, mas eu vim de uma vida de anos e anos dentro da igreja evangélica. Tudo aquilo para mim, como eu vou dizer a vocês, era assustador. Eu quase entrei em pânico, não é, queridos? Né? A primeira vez que eu entrei numa sinagoga, eu honestamente quase surtei, não é? Falei, meu Senhor, o que é isso, não é? É assim que o Senhor deseja ser cultuado? Na verdade, eu falava culto, eu não tinha compreensão de que aquilo era um serviço, não é, queridos? E uma maneira que o Eterno mesmo havia colocado que ele queria ser servido. Então, queridos, naquele momento, meu marido simplesmente parou tudo, não é? Também nossa filha teve muitas dificuldades de compreender aquele momento que nós estamos vivendo, juntamente com o noivo dela e tudo mais. Na época, hoje são casados. Então, meu esposo, muito sabiamente, chegou diante de Adonai e disse, Eterno, eu sem minha família não posso seguir meu chamado. E eu vou aguardar eles estarem prontos. E, olha, queridos, essa atitude de um homem que tem uma missão, para que tenha uma esposa sob missão, os filhos sobre a missão, né? Sob a missão. Então, queridos, eu quero que vocês compreendam a importância de saber a diferença do que é essa exigência de submissão e um homem que realmente tem um coração como o coração do Eterno para dirigir a sua família. Então, meu esposo, pacientemente, não demorou muito não. Nossa filha foi primeiro a compreender tudo isso, antes de mim, ela já havia compreendido, não é? Posteriormente, não é? Eu acabei compreendendo, na verdade, de madrugada o Eterno falou comigo, usou muito a vida de Yeshua, usou demais a vida da Ruach HaKodesh, para que eu pudesse adequar a minha mente tão condicionada, a minha mente tão doutrinada, a minha mente com tantos preceitos e conceitos, para mim era um mundo completamente novo, não é? Eu estar ao lado do meu esposo numa perspectiva que eu jamais havia estado, e como eu agradeço a Adonai pela sua bondade, por ter me dado um esposo tão maravilhoso, tão crente, tão temente a Adonai, um homem que é uma bênção na minha vida, meus queridos. Todos os dias da minha vida eu louvarei o Eterno pelo fato dele ter me dado uma pessoa que é acima, totalmente acima do que eu jamais sonhei, imaginei. Quando as Escrituras dizem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que o nosso Pai Celestial tem preparado para aqueles que o amam. Queridos, eu sei disso na prática, de um modo pequeno comparado ao bem que o Eterno me tem feito, tendo me dado um homem segundo o coração dele, que sabe muito bem qual é a sua missão e sabe muito bem levar a sua família sob a missão, não é? Então, amados, o que compreende estar em submissão à mulher? A mulher não vai ficar muda, queridos. É que eu dei alguns exemplos que eu acredito que as esposas compreenderam um pouco erradamente, não é aquilo que eu disse, porque eu dei um exemplo maravilhoso da minha querida Elfriede Bender, aonde o esposo teve um direcionamento na sua alma de comprar uma companhia de ônibus, e essa companhia realmente, ela já tinha uma perspectiva de que aquilo poderia não ser um bom caminho. Ela teve uma impressão clara de que aquilo poderia não ser um bom caminho, não é? Mas ela fez de tudo para que desse certo. Ela fez de tudo para que aquilo desse certo. Não deu certo
mas não porque ela não estava sendo uma empreendedora do lado do seu esposo. Pelo contrário, ela estava sob a missão que ele havia se disposto a seguir. Então, queridos, é importante que nós possamos compreender que, às vezes, talvez, dentro dos exemplos, fica uma noção de que o homem toma uma decisão e a mulher, ela é um zero à esquerda, não se fala absolutamente nada. Queridos, não é assim. O papel da submissão, você vê o caso de Jacó, um patriarca, não é? Você conhece como Jacó, um dos homens mais importantes dentro da história judaica, em significação. Na verdade, o Eterno é reconhecido como o Deus de Jacó, Isaac e Abraão, não é? Então, amados, é importante que você possa compreender que ele, tendo uma palavra de Adonai, ainda assim ele foi consultar suas esposas. Não é? É importante que você possa compreender que o Eterno não arrasta ninguém para junto dele. Ele não vai arrastar ninguém para cumprir o propósito pelo qual ele chamou. E também Jacó não iria pegar suas mulheres pelo cabelo, não é? E arrastá-la para as cavernas, não é? Como era aí os desenhinhos que se passa aí, não é? Dessa idade, do tempo das cavernas dos homens, não é? Então, amados, é importante que você possa compreender que a mulher, que é uma mulher submissa, ela é uma mulher que ora, mas ela é uma mulher que com sabedoria opina para o seu esposo. Essas duas mulheres, elas colocam diante de Jacó, elas dizem, olha, nós estamos vendo, esposo, não é? O que tu está nos dizendo, nós estamos vendo que o nosso pai, se pudesse, ele despediria nossas vidas realmente completamente vazias com nossos filhos, para que nós passássemos fome, ou então nos escravizaria aqui para sempre. Não é? Então, amados, é importante que vocês possam compreender, principalmente as esposas e os maridos, compreender que o papel do homem que tem uma missão, ele vai andar com a sua esposa, ele vai compartilhar com ela, olha, querida, nós vamos fazer de determinada coisa assim, 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 o que você imagina. Há coisas, queridos, que não adianta, a gente não consegue demover. O marido tomou uma decisão, a gente não tem como demover, não é? Mas cumpre a nós orarmos por eles. Muitas vezes a mulher tem uma impressão do que dará e do que não dará certo. Muitas vezes meu esposo me ouve, mas algumas poucas vezes ele não ouve, ele toma uma decisão da maneira que deve ser feita, e ali existe a minha necessidade de compreensão. Normalmente o meu esposo toma decisões assim na área, algumas coisas referentes à área financeira, algumas coisas referentes a coisas que nós podemos estar guardando para podermos adquirir, algumas coisas que nós podemos estar, enfim, fazendo de uma maneira diferenciada. E na maior parte das vezes ele está correto. Mas muitas vezes, queridos, meu esposo desistiu de projetos na vida dele, que o Eterno me dizia, não deixe ele desistir. Eu falava, pai, eu sou só uma mulher, como é que eu vou chegar para um homem que é autoridade sobre a minha vida? Ele falava para mim, filha, ore, em momentos oportunos, semeie na vida dele, semeie que ele vai conseguir, semeie que ele tenha a minha autoridade para executar os planos que eu coloquei no seu coração e no coração dele. E ali, queridos, olha, alguns casos houveram muitos meses mesmo de trabalho para que meu esposo pudesse ter forças, principalmente em relação às certificações. Queridos, aquelas certificações, eu não desejo a ninguém o que ele passou. É muita opressão, tudo aquilo que ele viveu, não é? Mas em momentos adequados, eu ia e falava, amor, eu sei que você tem em você conhecimento para realizar isso. O Eterno te capacitou, te proveu, Ele pôs na sua vida condições. E aí muitas vezes meu esposo dizia para mim, querida, eu não quero falar sobre isso. E aí eu esperava, aguardava meses, queridos. E de novo, quando passava um tempo, eu falava, amor, olha, eu sei que o Eterno tem para você, eu sei que você vai conseguir, minha vida, eu vou te ajudar, eu vou ficar quietinha ali, eu vou te ajudar a estudar, eu vou te ajudar. E ele, na segunda vez, querida, eu não quero falar sobre isso. E aí foi, queridos, mais alguns meses, e até o dado momento que meu esposo veio e falou, querida, eu vou fazer a certificação, e realmente conseguiu, como a Adonai havia nos dito. Então, meus amados, a mulher tem um papel fundamental para que o homem execute até os planos do Eterno na sua própria vida.
não é? A submissão, meus amados, que eu digo, é que a missão é do marido, a missão é do marido. E a esposa, ela está sob esta missão. Ele está sobre a mulher e a mulher sob essa missão. Mas a mulher é fundamentalmente importante, queridos, para que seja executado aquele projeto de modo maravilhoso, não é? Então, esposas, não pensem vocês, não é, que o seu marido tem de estar fazendo as coisas sozinho, de maneira nenhuma, queridos. Olha, vai estudar lá, Gênesis 31, vai estudar com muito carinho e atenção e você vai ver como o povo judeu trata suas esposas. É importantíssimo você compreender que todo homem judeu pede conselho à sua esposa, não é? É tudo que ele vai acatar? Não. Mas todo homem pede conselho, pede orientação, pede aquiescência, não é? Que ela possa caminhar com ele. Imagina uma decisão que vá definir todo o futuro da família, dos filhos, dos netos, das gerações. É uma decisão que ele recebeu uma ordem do Eterno para realizar. Mesmo assim, ele foi consultar as suas esposas, não é? Nós vamos ver o caso de Moshe um pouco diferenciado, não é? Nós vemos Moshe e Zípora agindo de uma maneira diferente. Moshe compartilha com Zípora, ela vai com ele, nós vemos que ela vai com ele, mas ela obedece vamos dizer, com resistência. Ela obedece achando que não era necessário ela sair da casa do pai, tanto que quando aparece o anjo de Adonai para matar Moshe, porque Moshe não havia circuncidado o filho, ela mesma circuncida e ela fala, sem dúvida você é para mim um homem sanguinário, não é? Até essa parte será que eu vou ter que fazer por você, não é? Não é isso que o Eterno espera de nós, não é à toa que Moshe não ficou com Zípora, não é, queridos? Né? Não é à toa que Moisés acabou se casando com a Cuxita. Então eu espero que você, esposa, possa compreender bem a mensagem que eu trouxe para vocês. A mulher é um braço, queridos. Na verdade, os dois braços, se não as duas pernas juntos da vida do homem. O homem só vai funcionar se essa mulher puder interagir com ele. E ela tem de... Imagina minha mão, meus braços, minhas pernas querendo fazer o que eles querem, não é? Eu tenho uma cabeça, evidentemente, mas eu sou de fundamental importância na vida do meu esposo. E você, esposa, precisa compreender isso. Submissão não é cada um, dois para lá, dois para cá, tango, não é, queridos? Não é dançar o tango, não. A submissão é nós estarmos agindo de maneira concorde no Senhor, orando juntos, tendo dele a direção. Mulheres, ajudem seus esposos a realizarem as obras, mas esposos, permitam que as suas esposas façam parte da sua vida. Meu marido me permite isso. Eu me sinto uma mulher extremamente realizada, porque eu sei da importância que eu ocupo na vida dele, em todas as áreas da vida dele. Tá bom?